Está começando o Simplecast, um espaço para falar sobre odontologia, inovação digital, qualidade de vida e tudo mais que contribui para uma odontologia brasileira melhor. Uma iniciativa do Simple Digital Lab, da Simple Academy e do Programa de Qualificação Digital Dental Doctor, uma produção da 144 Comunicação. Hoje é um dia muito especial, né? Não posso deixar de mencionar isso por N motivos, né? Primeiro, o lançamento do Simplecast, um projeto do Maurício, né? Para falar de coisas super interessantes que eu acho que fazem toda a diferença dentro do nosso mercado, né? Mas eu também não posso deixar de mencionar como é importante esse momento de estar junto aqui, né? Já trabalhamos juntos já há algum tempo, né, Maurício? Pelo menos 13 anos. Pois é. E, assim, eu acho que participei um pouquinho do início da tua carreira, mas eu acho que mais do que isso, fizemos boas coisas juntos, né? Tanto do ponto de vista profissional quanto do pessoal, né? E eu acho que, querendo ou não, meu perfil, seu perfil meio que se complementa. Então, eu acho que esse é um ponto bem legal. E a ideia, né, do Simplecast é para ser uma coisa leve, gostosa e tal, e a gente poder compartilhar um pouco da história de tudo isso, né? E vocês conhecerem um pouco mais também o nosso projeto do Simple, né? Que é o nosso laboratório digital inteligente, que veio aí também para construir uma história que o nosso mercado realmente precisava. Então, Maurício, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui sendo o teu host, né? Opa, não poderia ser com outra pessoa, né, Sandro? Maravilha. E queria que você falasse um pouquinho, né? Se apresentasse um pouco para quem não te conhece, etc. E vamos lá. Então, eu sou o Maurício, né? Eu sou hoje um profissional da área da odontologia, sou o CEO no Simple, né? E uma coisa importante para falar sobre o Simplecast, primeiro episódio, né? Eu acho que a nossa vida ela é feita de muitos acontecimentos, né? Muitas experiências. Nós vamos somando, né, o conhecimento, as experiências que a vida nos dá e pensando um pouco sobre isso, pensando sobre odontologia, né? Eu sou um consumidor de podcast, eu acho que é um formato legal para passar informação. Pensei que nós poderíamos misturar um pouco, né, de ciência, de odontologia e também de propósito de vida, né? Todos nós, independente da nossa religião, das nossas crenças, nós temos propósitos, né? Eu acho que em alguns momentos da nossa vida a gente encontra pessoas que têm propósitos similares. Então a ideia é cada episódio explorar experiências da odontologia, né, e cruzamentos de propósito de vida, né? Então, assim, eu tenho hoje, né, algo para contar a respeito de como eu iniciei nesse mercado, né? Acho que o Sandro vai nos ajudar a contar essa história, né, com detalhes. E outros episódios vão vir com outras situações, né? Com 13 anos de mercado, já vivi muitas experiências, né? E então acho que uma coisa importantíssima, né, é a gente ter esse momento de descontração, de troca de experiência da odontologia e de propósito de vida. Show. Maravilha, Maurício. E eu acho que para a gente ter até uma ordem cronológica desse cenário todo, seria legal saber quem era o Maurício antes da odontologia, né? Então, como que você chegou até aí, né? Vou falar um pouquinho da tua carreira e como que você chegou até aí. Bem, acho que uma coisa que talvez, né, poucas pessoas saibam, aquelas que eu convivi mais próximo, né, e que a gente tomou mais que um copo de água juntos, né, sabe um pouco do meu lado espiritual. Eu entendo que a vida, né, me preparou, né, para não só falar de odontologia, mas de propósito de vida. Então, quando eu tinha meus 19 anos de idade, Sandro, eu servi uma missão religiosa,
né? Eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e aquela missão é uma missão de proselitismo, sem fins lucrativos, onde eu saí um menino de casa, né? E retornei 2 anos depois, tendo vivido muitas experiências. Eu penso que nenhuma faculdade, nada que eu tivesse feito naquele período, me dariam tantas experiências importantes que servem de âncora e de orientação para a minha vida pessoal. Então, quando eu voltei dessa missão, bem mais maduro, eu sabia que eu tinha um propósito de ajudar pessoas a se desenvolverem. Então, na real, né, isso que não tem nada a ver com dinheiro. Né? A gente ganha dinheiro de várias formas. Isso aqui é para falar como a gente pode ajudar outras pessoas a se desenvolverem. E é lógico que nós não somos, né, também hipócritas de dizer que a gente não vive de dinheiro, a gente precisa de dinheiro para viver, mas de fato isso aqui é o propósito que não está em cima da mesa nesse momento. Então eu fiz essa missão religiosa, né, até meus 21 anos, retornei e até então, até antes de ir para a missão, eu trabalhava no balcão de uma farmácia. Meu pai teve uma farmácia, até eu tenho uma página no LinkedIn que eu conto algumas experiências que eu vivi lá com meu pai. E eu retornei e eu sabia que não era aquilo que eu queria para mim. Por quê? Para você ser o cara da CIMED, então. Poderia. Mas por que eu não queria, né, ser um farmacêutico, estar no balcão da farmácia? Eu respeito muito os profissionais dessa área. Quando eu vou para um balcão de farmácia, eu me realizo. Eu adoro atender as pessoas. Mas eu não queria passar finais de semana, finais de ano, né, Natal, ali atendendo o público e a minha família em casa, que foi o que eu vi meu pai fazer. Entendi. Então eu falava, isso fere um pouco que eu gostaria de viver com a minha família. Então eu logo descobri que eu precisava mudar de profissão, né? E eu fui estudar administração, né? Eu tinha o sonho de fazer medicina, mas uma família humilde não podia, né, viver aquele sonho naquele momento. Eu pensei, como eu posso me tornar um médico, né? Eu pensei, se eu não posso ser de pessoas, talvez vai ser de empresas, né? Mais fácil, né? E eu fiz um teste vocacional, vi que eu tinha muita liderança, que eu poderia desenvolver liderança, e decidi então partir para a área dos negócios, business mesmo. Fiz a faculdade, né? Me casei, né? E comecei a desenvolver dentro desse mercado. Então fui propagandista, fui representante comercial, fui gerente comercial. Tudo na área. Tudo na área da farmácia. Embora tivesse saído do balcão da farmácia, não saí do mercado, né, farmacêutico. Entendi. Mas me casei e a minha esposa, a família dela fazia distribuição de alimentos, né? E por ocasião do nascimento do nosso primeiro filho, né, o Marcel, nós decidimos que a minha esposa ia ficar mais próximo de casa. O primeiro ano ela tentou trabalhar e ele deu muito trabalho. Trocou de escola, sei lá, 5 vezes. Não se adaptava, enfim. Nós decidimos apertar o orçamento e ela ficar em casa. Eu, então, assumi o lugar dela na empresa, né? E com a minha visão estratégica, comercial, nós começamos a atender o mercado institucional. Então, os nossos maiores clientes eram a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura de Guarulhos, de Santo André. Então, a gente foi ampliando, atendíamos Prefeitura de Santa Catarina e nós focamos nesse mercado. E distribuindo, né, produtos de alimentação, era mais suco de soja, produtos derivados de soja, nós começamos, então, a buscar fabricar os produtos em vez de distribuir. Mas não era porque nós tínhamos o sonho de fabricarmos, era porque o nosso principal fornecedor chegou no limite. Ele falou, não pega mais nenhum cliente, porque nós já estamos na capacidade. Isso aí nos trouxe assim uma insegurança muito grande. Sinal que vocês estavam tendo um bom desempenho comercial, então.
Sim, foi um momento de muito crescimento profissional, né? E até mesmo crescimento financeiro da família, né? Então, o que nós fizemos? Vamos buscar uma oportunidade de desenvolver um plano de negócios. Eu já tinha estudado bastante, entendia que eu não podia me aventurar a fazer um projeto sem ter, né, orientação. E aí apareceu uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande. Talvez, se esse material chegar até ele, gostaria muito de tê-lo comigo aqui um dia na bancada, que é o João, o João, pai do Henrique Mendes. Ok. O João da Dipamac. Tá, ok. Bacana. O que aconteceu? Eles entraram na minha vida para me ajudar a procurar equipamentos de produção de larga escala de bebida de soja e me ajudar a criar a primeira planta produtiva. Então, como que isso aconteceu cronologicamente? Busquei de todas as formas produtos, fábricas que pudessem ter um produto comparado ao que a gente já distribuía, enfim, e não achava nada no Brasil. Até que descobri lá em Curitiba, né, uma fabricante que eles chamavam de Vaca Mecânica e que eles faziam a bebida hidrossolúvel de soja. Então, procurando... Desculpa, eu vou corrigir. José Antônio da Dipamac. José Antônio, pai do Henrique Mendes. Henrique Mendes, para quem não sabe, né, ou acha que esse nome é um nome que está na memória, é um diretor da Henry Schein, né? Antiga Dental Kremer, Henry Schein. Então, uma pessoa com bastante larga experiência aí dentro do mercado também, que participou bastante aí da tua carreira e da minha também. Isso era o ano de 2005, né? Que deixa claro, né? Quer dizer, o Henrique nem imaginava que um dia ele também ia estar dentro do mercado odontológico. Né? De maneira nenhuma. Né? Na época, ele também era administrador formado e estava fazendo, se eu não me engano, engenharia de alimentos, né? Na PUC. Enfim, eles me venderam, né, um projeto, uma consultoria técnica, me ajudaram a criar os 5 primeiros produtos e fazer o startup da planta produtiva, né? E nisso eu mantive uma boa relação com o Henrique por anos. Nós estamos falando de 2005 até 2013, que é quando a empresa cresceu, tivemos muitos contratos e tudo, mas chegou um momento que a política no Brasil ficou muito complicada. Crise atrás de crise, e até pela minha base religiosa, eu sabia que se algum dia eu entrasse numa prefeitura por conchavo, eu ia virar, né, a celebridade do Jornal das 8, né? Porque com certeza eu ia pagar pelos pecados de todo mundo, mas... Então eu tomei uma decisão de sair do mercado, que até então era um mercado muito técnico. Para você entrar com uma merenda escolar, meu amigo, teria que ter uns 3 episódios para contar como isso é feito. Mas enfim, nós decidimos sair desse mercado, então eu entro em contato com o Henrique, né? E falo com o Henrique, estou disponível no mercado, buscando uma oportunidade. Ele até achou curioso, né? Me perguntando se eu não ia voltar para a farmacêutica. Eu disse que queria tentar novos mercados, gosto de coisa nova, de aprender. E então eles me levaram, né, por uma situação que foi conhecer 3 apresentações num hotel que teve em São Paulo, onde era um evento de uma empresa alemã, da qual eu não conhecia o mercado. Eles só me disseram, olha, eu vou te pedir para assistir um roadshow de apresentação de máquina de uma empresa alemã e depois disso nós vamos conversar. E aí foi que eu assisti um Demo Day, que a Mangueirbar fez, acho que em caráter experimental, primeira vez. Foi o Jefferson Calgaro, junto com o Matheus Dalbello, Caroline Piton
Tinha um time forte ali, né? E Renata Trevi. E eu fui ali como um possível investidor, né, como alguém que estava buscando uma oportunidade fora do mercado, mas na verdade eu era um convidado do Henrique para assistir o evento e dar um feedback para ele, uma visão totalmente neutra, né? E foi assim que começou, que eu me aproximei do mercado odontológico. Te pegou num momento que você estava se reposicionando e ainda não sabia para onde ir, né? Eu estava aberto buscando a oportunidade de ingressar num novo mercado, né? E aí foi aí nesse momento que duas pessoas, né, fizeram uma grande diferença, né, aí na minha trajetória para o meu ingresso, né, na trajetória aí do mercado odontológico. Um foi a Renata Trevi, né? Foi muito curioso porque eu tinha a fábrica, a sede ficava em Ribeirão Pires, né? E a nossa escritório de vendas ficava em Santo Amaro, ali perto da Parada Borba Gato ali. E ela me ligou, né, a Renata, para me entrevistar para uma vaga de representante comercial. E quando ela chegou na empresa, ela me viu, usava terno, gravata. Levei ela para uma sala de reunião muito... Entreguei o meu cartão para ela, ela olhou para mim e falou, cara, o que você tá... Eu tô fazendo aqui para te entrevistar, né? E eu falei, não, realmente, estou buscando uma vaga, sou da área comercial, gosto de vender, sou técnico, né? E eu acho que tem oportunidade aí, né? Essa foi a primeira entrevista e a segunda, então, foi o momento que eu conheci o Sandro, né, Sandro? Não sei se você lembra dos detalhes, eu posso relembrar. Pô, por favor, lembro, lógico que lembro, né? Mas... Eu lembro que o Jefferson estava na casa dele, né? E você estava lá com ele, vocês estavam conversando sobre aquele momento de, né, de fato, ele estava fazendo uma venda de cotas de uma empresa para se tornar a Manguibá Brasil. Vocês estavam estruturando e organizando o primeiro time, né? Quem que ia ser o primeiro time para começar aquele projeto? Tava o Henrique Mendes junto com vocês, né? E vocês me chamaram naquela época a gente usava Skype, né? Molecada de hoje acho que nem sabe, né? Existe aí, mas não é de preferência da galera. Então me chamaram por Skype e eu fui para uma reunião e o Jefferson sempre muito objetivo falou, cara, gostei do que você escreveu lá no seu relatório, agora você fala com o Sandro. Né? E o Sandro, ele me falou coisas, né, que de fato eu só percebi a profundidade do que foi dito ao longo do tempo, né? Ele falou uma frase que ficou muito clara para mim, que era, cara, se prepare para fazer amigos no curto prazo que vão durar no longo prazo. Né? E aqui estamos. E é isso aí, né? 13 anos depois. Eu não menti. Não mentiu, né? E aconteceu comigo também, então... Né? E uma coisa que você também me disse ali naquele dia foi, cara, é isso mesmo que você quer? Você tem um compromisso com isso? Você, de fato, tá tomando a decisão certa? Porque, cara, você vai entrar nesse mercado e você não vai sair mais. Primeiro porque você vai gostar, porque os donos de laboratório são gente boa, né? E depois porque realmente você vai criando vínculos que vão te fazer cada vez mais firme nesse negócio. E você estava num momento onde você não estava mal, você estava indo bem no teu segmento. Você decidiu sair por uma opção de estilo de vida, né? Então, e essa é uma coisa que eu reforço sempre, quando tem algum projeto que eu estou envolvido por uma pessoa que eu sei que ela vai ter que rever os seus paradigmas, né? Por quê? Porque depois não tem como voltar atrás, né? Até tem, mas custa caro, né? Então, no teu caso, você tinha pago já um bom preço para chegar onde você tinha chegado, né? Então, para você fazer o que você ia fazer, eu percebi que não ia ser um grande problema, né? Era mais uma questão de opção de vida mesmo. Eu me lembro, assim, de situações, né? Entrando nesse mercado, eu fiz os primeiros eventos ali, eu entendi o que era
o digital, eu entendi o que era o CAD/CAM, né, naquele momento, então para todo mundo era uma novidade, eu senti que eu estava no momento certo, transitando de carreira para algo que ia crescer, exponenciar, isso eu tive a percepção, e, no entanto, eu não estava confortável, né, porque eu não conhecia os termos técnicos, né, falavam, quantos elementos faz essa máquina? Elementos porque ela produz gente, equipe. Mas eu entendia, né, até fiz essa pergunta, né? Lembro para vocês, cara, eu não conheço nada desse mercado. Né? Daí o Henrique falou, mas eu conheço a capacidade na área de produção. E o que nós estamos buscando é alguém que ajude os donos de laboratório a enxergar o seu laboratório como uma indústria, né? Uma coisa assim que me incomodou muito, Sandro, incomodava demais. Eu chegava para fazer uma visita e eu perguntava, né, geralmente para os donos de laboratório, qual é o produto que você mais faz hoje? Na época, era metalocerâmica. E quantas são? Deixa eu pegar o relatório aqui. Faço 500 metalocerâmicas por mês. Nossa, que legal, que bacana. E quanto custa? Não sei. Eu escutei isso, Sandra, não foi uma nem duas vezes. Eu escutei isso e escuto até hoje. Isso da área que eu vim, área de alimentos, calculando até a quarta casa decimal depois da vírgula, é inadmissível. Então eu olhava aqui e falei, cara, não. Eu posso não vender para você os equipamentos, mas hoje você vai aprender a fazer o custo. E eu perdi ali, às vezes, uma tarde, né? Que o Jefferson não saiba disso, né? Ou às vezes eu vendi uma máquina e já marcava na agenda voltar ali 2 vezes mais para ajudar na gestão, né? Fazer com que ele entendesse um pouco mais de gestão de produção, gestão de preço, posicionamento, enfim. Então foi uma experiência assim que não demorou muito tempo para que eu pudesse, né? Como eu era muito curioso e tenho muita vontade e facilidade de aprender, eu mergulhei e falei, o que eu tiver que fazer, a minha parte eu vou fazer para aprender, né? E eu lembro que não demorou muito para eu me sentir mais confortável dentro do mercado. Vi que realmente os donos de laboratório eram uns gente boas, né? Mas infelizmente, né, até por uma questão de mercado em si, não existia uma qualificação, uma graduação mais aprofundada em gestão de laboratório, né? Então muitos técnicos viraram donos de laboratório, se desenvolvendo dentro de um outro laboratório, né? Uma função às vezes menor e aprendendo isso aos poucos e tal. Então, assim, eu sei porque eu também senti um pouco em relação a isso, também sou administrador assim como você e tal, e a gente percebia essa fragilidade, né, na questão estratégica do negócio. Então, e a maioria deles se apegava na parte técnica do trabalho deles mesmo, né? E aí, assim, às vezes pagavam caro por essa falta de maturidade, né? E aí, assim, o que a gente percebeu? Para nós foi uma oportunidade, não deixou de ser uma oportunidade de mostrar o nosso conhecimento, saber o que a gente sabia fazer de melhor, né? E tentar colaborar com eles nesse sentido. E aí as histórias começaram a se construir, né? Eu digo que eu ficava muito preocupado. Eu lembro que se vendia em 2013 um sistema CAD/CAM a 330 mil. O cara assumia lá 60 prestações de 7 mil e alguma coisa. Então, assim, eu me sentia corresponsável pela aquisição daquele cliente. Era um carro importado de luxo. Linha. Exatamente. Exatamente. E eu queria muito que eles performassem bem. Eu não queria comissão. Como eu estou falando, meu negócio nunca foi o dinheiro em primeiro lugar, né? Mas eu queria muito que eles performassem bem e que eles tivessem uma boa experiência com a marca, né? E eu sabia que se eu fizesse isso da maneira correta, e independente da empresa que eu estivesse depois, ou o projeto que a vida me apresentasse, eu ia estar bem, né? Então eu penso que a gente tem que ter essa convicção, não pela empresa que você está vendo, mas a sua convicção própria de que você não
não é um momento só, a sua vida vai continuar e vai ter oportunidades para você conviver com aquelas pessoas outras vezes, né? Tanto é que com o Jefferson Calgaro eu tive pelo menos 3 projetos, né? Fiquei na AMAN 2013 e 2014, depois fui para a Cautini, né? 2015 e 2016, e depois tive a oportunidade de fazer a consultoria no Laboratório Calgaro. Então, assim, se eu não tivesse me comportado bem no primeiro episódio, não teria o segundo e o terceiro. Né? Assim como tive a oportunidade de me relacionar com vários dos clientes que compraram uma máquina lá em 2013, né? Eu montei, né, só para deixar claro, eu entrei como vendedor, a Renata me contratou como vendedor. Na primeira semana de trabalho, eles fizeram uma readequação, né? A Renata virou gerente de relacionamento e eu virei o gerente comercial para primeiro Sudeste. Depois eu fiz um estudo de mercado, falei, cara, eu quero muita oportunidade do Centro-Oeste. Me lembro disso. E o Centro-Oeste bateu as vendas de São Paulo por todo o período que eu tive à frente das 2 regionais. Então, eu vi a oportunidade grande, né, naquele mercado. E eu sou muito grato por todos os nomes que eu citei aqui. Pelo Henrique, pelo Jefferson, né, pelo Sandro, pela Renata Treve, que me recebeu, me treinou, me ajudou. Né? Eu lembro que, no primeiro momento, né, a gente até... né, ela ficou um pouco preocupada, mas eu falei, não fique, né? Porque, na verdade, eu preciso, assim como você, de um trabalho, de um posicionamento, e a gente conseguiu trabalhar muito bem junto, né? Todo o tempo que nós tivemos na AMAN. E assim, a tua colaboração aí nesse processo, né? E eu acho que vários profissionais somaram nesse sentido, porque eu me lembro muito bem, antes inclusive dessa questão da digitalização, que os laboratórios compravam os equipamentos por impulso, entendeu? O fulano de tal do outro laboratório comprou, eu também vou comprar, entendeu? Então, assim, às vezes nem usava o equipamento direito. Às vezes compravam um equipamento que fazia, de marcas diferentes, que fazia a mesma coisa, entendeu? Por quê? Não, porque eu preciso ter aqui, entendeu? Então, essa profissionalização, né? Que natural que aconteceu, acho que começou inclusive no processo inicial ali da Cautini, com o Jefferson profissionalizando as estruturas dos laboratórios, né, dando um pouco mais de uma visão um pouco mais técnica de fluxo de trabalho, né, e isso já foi um reforço nesse sentido. E depois pela contratação de profissionais mais preparados, né? No sentido, realmente, você mesmo, por exemplo, vindo da área da indústria, né? Então, assim, eu também já tinha trabalhado em multinacional, já tinha tido outras experiências fora do marketing, na parte comercial, etc., onde eu não fazia só o marketing. Então, eu realmente conseguia construir uma linha de propósito para o dono do laboratório, onde ele se conectasse com aquilo que ele era melhor, mas que ele também começasse a olhar para a empresa dele como realmente uma empresa que precisava chegar lá, né? E você ainda evoluiu essa régua depois, trazendo toda a tua expertise na área de gestão, na parte financeira, né? Conta para nós um pouquinho disso. Então, antes de eu falar da parte financeira, gostaria só de fazer um adendo, né? Que eu comecei dizendo que eu entendi que o meu propósito de vida era ajudar pessoas. Né, preparar pessoas. Ainda trabalhando como gerente da AMAN, né, nós tínhamos um representante, né, na verdade um vendedor técnico em Goiânia que atendia, né, ali em Brasília também. Era o Lisandro Trindade. E o Lisandro falou, cara, tem um laboratório que tem um cadista muito bom, cara. Eles estão querendo vender o scanner. Eles não têm a fresadora, tem só o scanner. E esse rapaz é muito bom, né? E ele, todos os meses eu estava em contato com os meus vendedores, então eu viajava de São Paulo até né, as cidades onde eles estavam. Eles iam durante o mês prospectando e eu ia para uma reunião de fechamento, né? Para levar uma condição especial, para certificar de que o dono tinha entendido o que ele estava comprando, né, ajudar ele a fazer preço, enfim. E eu lembro que ele me encheu muito o saco aquele dia.
Nossa, rapaz. A gente com o tempo apertado, né? A gente tinha muitos clientes para visitar e eu só tinha 2 dias com ele. E de Goiânia a Brasília são 2 horas de carro. Ele queria que eu achasse pelo menos 4 horas para ir lá conhecer o rapaz e voltar. E não estava na programação ir para Brasília. E eu lembro que eu disse para ele, ó, cara, nós temos 3 reuniões de fechamento hoje. Se a gente vender 2 máquinas, eu vou. Aí ele falou, então tá fácil. Nós vamos vender uma de manhã e outra depois do almoço e nós já vamos. E foi o que aconteceu. Vendemos uma máquina de manhã, uma depois do almoço e nós fomos para Brasília. E aí eu conheci um rapaz, né, que é o Alan Vicentini, trabalhando no laboratório do tio. Isso. E triste, porque ele tinha Humberto Vicentini. Humberto Vicentini, né? Do World Ceran. Isso aí. E ele tava ali com um MAP 300, né? Um scanner que naquele momento já estava ultrapassado. Eles não tinham um volume de trabalho porque eles eram um ateliê, né? Fazer uma outra proposta e não estava compensando fazer o projeto ali e mandar usinar em outro lugar. Então eles queriam se desfazer do scanner. E junto, né, com a venda do scanner, o Alan ia ser perdido, né? E eu vi aquele rapaz, uma educação, cara, difícil de encontrar hoje. Ele era diferenciado mesmo. E eu fiz uma pergunta para ele, né? Eu falei, cara, se você tivesse que largar essa vida que você tem aqui em Brasília, né? E ir para Curitiba, você ia? Ele falou, cara, é só me fazer a proposta. E aí eu fui, conversei com o Henrique, com o Jefferson, expliquei o perfil, eles falaram, manda uma passagem para esse menino, manda ele aqui para Curitiba, vamos ver do que ele é capaz, né? E ele é capaz hoje de ser um dos principais designers, né, do APA, né, que é hoje, acho que, o laboratório mundial, né? É um dos melhores do mundo, que reúne os melhores profissionais, né, da área odontológica. Enfim, é uma visão atenta, né, e um bom pupilo, hein? E um propósito verdadeiro de, né, ajudar pessoas. Você consegue, né, encontrar pessoas aí que também estão precisando, assim como eu imagino que o Henrique foi a pessoa que me trouxe para esse mercado, talvez eu tenha ajudado o Alan a ir para o lugar certo. Ele estava debaixo do velador ali, ninguém estava vendo a luz que ele era capaz de ter, né? E hoje ele sabe administrar isso muito bem, continuou humilde, né? Uma pessoa bacana e está aí ajudando outras pessoas, né, a se desenvolver também. Então, falando sobre isso aí, por que eu tinha esse desejo, né, de também ajudar os donos de laboratório a performar bem? Porque eu já tinha sido empreendedor, eu já tinha feito um plano de negócio, eu já tinha adquirido bens de produção, eu sabia que o investimento ele precisa se pagar, né? E quando eu via um equipamento de alta tecnologia coberto com um pano, né, aquilo me constrangia, né? Eu sabia que ele precisava melhorar a performance. Então, depois de ter passado ali, né, pela Cautini, aí eu fui morar aí vamos lá, eu quero chegar no momento em que nós tivemos o nosso encontro de propósitos, né? Além de você me trazer para esse mercado, teve um momento que eu guardo com muito carinho, né? Que foi, depois de ter ficado 2 anos na MAN, teve um momento que eu... sabe quando você desalinha com os propósitos da empresa? A gente tinha feito um ano 2013 muito bom, né? Só que quando a gente começou a fazer o planejamento de 2014... eu lembro que eu que era, então, o responsável de estar na rua buscando resultado, eu sabia, né, como seriam os próximos anos. Estão entrando novas máquinas, concorrentes, né? O mercado não fica parado, cada ação é uma reação. Você está... o cliente, ele existe, mas ele vai ser de alguém. Certeza. Ele pode ser seu hoje, mas como amanhã, se você não fizer um bom trabalho, pode ser de outra pessoa. Então, o que aconteceu? Eles me pediram para fazer o nosso forecast,
de 2014. Uhum. E colocar um número que eu acreditava que aquela equipe seria capaz de entregar. Eu coloquei o número que era a metade do que eles esperavam. E ali desalinhou, porque eu tentei dar justificativas, né, não querendo dizer que eu estava certo, mas eu estava certo. No final de 2014, eu fiz questão de voltar lá e falar, e aí, chegou no número? Chegou naquele número que eu projetei. Porque, de fato, os negócios eles são previsíveis. Uhum. Se você fizer um bom estudo de mercado, você pode prever o que é possível, o que não é possível ser feito no curto, médio e longo prazo. Então... E a venda não é só a venda em si, né? Ela tem as suas variáveis, tem outras pontos que você precisa analisar, né? O mercado está sujeito a variações que não são internas da empresa. Nós estamos falando de variações de mercado, variações de concorrência, Sistema financeiro. Quem vende máquina financiada, né? Depende da taxa de juros. Eu não vou lá. Político do Brasil. Eu não vou lá mandar um WhatsApp pro ministro da Economia dizer, meu amigo, baixa a Selic aí, fala que o Banco Central resolve o nosso problema. Não tem como. Então, mas enfim, ainda continuou sendo bons anos, né? E eu liguei pro Jefferson, agradeci a oportunidade de estar no mercado, ele ter me acolhido, e disse que então ia me desligar, né? Ele falou, como assim, cara? Como que eu vou levar o seu pedido de demissão? Nós que temos a melhor equipe de vendas do mundo, eu vou do meu gerente. E era, né? Era a maior equipe do mundo. De fato, naquele momento, a gente estava fazendo um bom trabalho. Mas e tal, eu fui a Curitiba, fiz a minha demissão, carta de próprio punho e entreguei. E quando eu estava indo para o aeroporto, o Jefferson falou, cara, eu tenho uma oportunidade para você. E me apresentou a Cautini, e esse é um assunto para um outro episódio. Mas quando eu morei em Curitiba, né, eu tive uma outra mudança, né, que foi, deixei a minha família em São Paulo no primeiro momento, e ia na segunda e voltava na sexta para Curitiba. E fiquei sozinho, né, o povo de Curitiba não é o povo que a primeiro momento recebe mais calorosamente. Mas é um povo que eu aprendi a admirar, respeitar, a cidade linda, bela. Só tenho boas lembranças de Curitiba, mas naquele momento, quando eu cheguei em Curitiba, não estava tão fácil para mim, né? Eu cheguei em setembro, em novembro foi o meu aniversário, né? E o Sandro falou, cara, eu quero te levar para jantar, cara. Mas eu achei que ele não soubesse que era meu aniversário, mas quando a gente estava no restaurante, ele falou, cara, te trouxe aqui, que eu sei que é seu aniversário, né? Eu sei que você está longe da sua família, tá sozinho, né? E a gente passou uma noite muito legal, comemos muito carré de carneiro. Nossa! Foi lá no Devon, né? Lá no Devils. E a gente então foi afinando, né, o nosso relacionamento enquanto gerente da MAN e ali os clientes iam adquirindo as máquinas, a gente tentava ajudar a direcionar as próximas ações, né? Então, direcionei muitos daqueles clientes para a agência do Sandro, né, Sandro? E então a gente criou, assim, um relacionamento por estar sempre, né, convivendo, e aquele momento em Curitiba foi muito importante para mim, né? Você sabia que não podia te dar nada, né? Foi um convite espontâneo de alguém que não queria nada em troca. Já tinha uma amizade ali já. Né? E então foi e muito... eu, assim, cara, eu sei que o meu pai, eu passei por isso como filho do meu pai, né? E o cara que viajava a semana inteira e voltava para casa final de semana, né? Então, assim, me colocava no lugar da tua família, né? Sabendo da torcida pelo teu sucesso, mas de também estar pagando um preço por isso, né? De estar distante, etc. Então, eu tinha que fazer alguma coisa naquele momento para te dar uma força de um lado e entender que você estava passando por um momento difícil, né? Porque quando a gente toma a decisão de correr atrás do dinheiro, né, para poder viabilizar o nosso sonho, todo mundo paga o preço junto, infelizmente, né? Então,
E graças a Deus, agora a gente tem contato com eles, né? E você está muito mais presente na vida deles, né? E aí faz todo sentido, né? Ter passado por tudo aquilo, né? Olha, se tem uma coisa que eu quero nessa vida, Uhum. é que meus filhos, eles não precisam tão, vamos dizer, eles precisam buscar fora de casa Sim. a força para superar desafios. Uhum. Porque desafios, meu amigo, todos nós vamos ter. Uhum. Né? A gente às vezes fica olhando, né, para a vida das outras pessoas achando que é fácil, mas na verdade não é. Todos estão ali passando pelo seu calvário pessoal, né? Então, pros meus filhos, eu sei que eu dei um bom exemplo. Não importava o tamanho do problema, meu amigo. Nós temos que resolver. Então, dia após dia, você vai, né, formando, né, através da personalidade impressa que fica neles, o exemplo do que nós temos que, né, fazer. Então, eu penso que um pai de família precisa, né, mostrar responsabilidade, ter compromisso, né, e isso eles puderam ver ao longo do tempo e hoje eu estou colhendo os frutos disso. Vejo meus filhos bem encaminhados. Mas voltando então para a parte ali financeira, estratégica, né? Eu tive vontade de fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas e eu não sei se eu tive sorte, eu acho que eu não acredito muito em sorte, por isso que a gente fala de propósito. Fiz o estudo com uma turma espetacular, tinha gente de todo jeito, né? Tinha um português, cara, na nossa turma, né? Antônio Cardona. Cara, como aquele cara era diferente, eu falei, cara, eu precisava estar aqui. Então, assim, eu aprendi a olhar de uma outra forma todas as situações, né? E nessa formação que eu fiz, foi gestão financeira, controladoria e auditoria, né? Aquilo que eu tinha de bom, consegui, né, achar alcançar o maior potencial que eu possuía dentro daquela matéria. Então, eu não sou um consultor, eu sou um auditor. Eu faço uma consultoria apoiada em números, né? Quando eu construo um planejamento estratégico, os números param de pé. Você é o cara que dá o choque de realidade no empresário. Às vezes, né, como eu digo, né, eu vou defender a empresa do seu próprio dono, né? Muitas vezes o dono ele é o remédio veneno da sua instituição, né? E com muito tato, na maior parte das vezes. Na maior parte das vezes, a gente consegue neutralizar, né, aquela parte que está sendo danosa para a instituição e valorizar aquilo, porque ninguém chega, né, a ser o principal de uma companhia sem qualidade, né? Vamos ali, tem muitas qualidades nessas pessoas. Geralmente os donos são egocêntricos, né? Por quê? Porque isso é qualidade, é liderança, tem um pouco disso, né? Mas fazendo uma orientação correta, nós vamos extrair melhores resultados, né? Então, fiquei na Cautini, então, por um período, né? E saindo da Cautini, eu comecei, então, a fazer consultorias para laboratórios. E não que eu não tivesse feito até então, mas até aquele momento eram pro bono, estavam dentro do meu escopo de trabalho, né, como um fornecedor de tecnologia de um bem de produção. Então as pessoas precisavam fazer aquele bem de produção e entregar o seu melhor. Então, Aí você já tinha uma visão comercial do negócio, né? Então, assim, você já sabia qual era o mindset do público, né? Os erros que eles cometiam, como que eles olhavam esse cenário, né? Daí você teve a oportunidade de só amadurecer aquilo que você já tinha visto, mas agora, tecnicamente, inclusive embasado na parte financeira, que eu acho que é o grande tendão de Aquiles do mercado, né? Então, é exatamente o que você falou, né? Quando eu cheguei para perguntar, eu fazia as perguntas que eles não queriam responder. Né? E, na verdade, isso é o que traz o verdadeiro aprendizado. Né? A gente aprende por quê? Porque está sofrendo, porque está sendo conduzido a sair da zona de conforto
e para um lugar que te deixa desconfortável. Então, o ambiente de aprendizado, ele é desconfortável. Uhum. Né? Ainda mais num país que a cultura de consultoria, né, uma mentalidade, uma palavra que acabou sendo deturpada, né, era fazer um relatório de consultoria para alguém que achava que ia contratar alguém que ia solucionar os problemas dele sem ele fazer nada, né? Daí entregava um relatório de consultoria que ia para uma gaveta e nada acontecia. E no final das contas a culpa era do consultor. Não era isso? Não era aquela visão, né? É a visão mutas vezes até hoje. Infelizmente é. Né? No Brasil é isso. Mas... Daí vai mudando a palavra, né? Daí vai, depois de consultor, aí vira mentor, agora estão falando até em curador, né? Mas assim, Sandro, eu tive a oportunidade, estando em Curitiba, de iniciar, né, as consultorias naquele estado. Tive vontade de, nossa, fazer um ganho também, né, de experiência, né? Então, fiz consultoria para o Adércio Busch, para os Calgaro, Marcelo Vieira, e aí fui subindo, né, tendo outras oportunidades em diversos estados, MW, fui para o Kroll, para o Persona em Goiânia, enfim, foram muitas oportunidades, né? Eu falo que um consultor, ele mais aprende do que ensina. Quando ele está estudando um negócio, ele está tendo a oportunidade de ver o que deu certo, né? Só que eu sempre fui muito profissional, tanto é que consegui, ao mesmo tempo, atender 3 laboratórios que atendiam o mesmo mercado. Porque a consultoria que eu fazia era interna. Para você resolver seus problemas, você precisa olhar para dentro, não olhar para fora, né? Então a gente fazia um bom diagnóstico, né? E também um estudo de personalidade, de liderança, então um posicionamento, né, estratégico, porque não adianta olhar para fora. Não dá para fazer tabela de preço pegando a média dos seus concorrentes. Ninguém paga o mesmo aluguel que você paga. Mas é assim que funciona. Infelizmente. Na grande maioria. Ainda é assim que funciona. Eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo aqui hoje falou, caramba, descobriram minha fórmula, né? Como é que eu tenho formado os meus preços? Mas não pode ser assim. Bom, você percebe na divulgação da tua tabela quantos concorrentes tentam ter acesso a ela, né? Por que será, né? Pois é, né? A gente conversava sobre isso esses dias atrás. Eu falei, olha, Sandro, a gente colocou ali uma publicação a respeito de pedir tabela e eu tenho a impressão que metade dos que buscam ali são concorrentes, tentando entender a nossa tabela. Mas, enfim, isso é um assunto que eu poderia sentar com qualquer concorrente e ajudar ele a fazer uma tabela, porque, de fato, nós precisamos de bons concorrentes, né? Uma das coisas que eu falei para o Jefferson, né, uma coisa que fique registrado, eu via a Cautini nos congressos e achava que a Cautini deveria ser um quarteirão, porque o marketing, a impressão que se passava da Cautini era uma coisa maravilhosa. De fato, ela era um nome de uma empresa que não está mais no mercado. E o conceito era esse. E o conceito ainda está forte até hoje. Era um modelo de laboratório, entendeu? Exatamente. Então, e outra, a entrega, né, da Cautini estava muito focada em tudo dar certo, né? Sim. Só que, assim, essa parte mesmo da parte financeira realmente não era uma coisa que a gente se aprofundava tanto, né? E aí, quando você entrou no processo, acho que até facilitou um pouco esse cenário, né? Então, mas quando eu cheguei na Cautini, eu percebi o quanto o marketing era importante. Né? Você consegue comunicar com o cliente, criar relacionamento, né? E fazer ele um produto virar um sonho de consumo. Então, o marketing é 50%. Os outros 50% é o profissional, é o empresário que tem que fazer, entendeu? E por muitas vezes eu percebi essa matemática na minha mão diferente. Por quê? Porque, não, o marketing é que vai resolver tudo. Não, se a experiência do cliente não é boa, né? Não tem marketing que salve a empresa, entendeu? Por quê?
porque no final a expectativa dele é pelo trabalho, ou pelo equipamento, ou pelo serviço, que seja, entendeu? Então, assim, a experiência não é boa, a ilusão acaba, entendeu? É por isso. E nesse caso, né, por exemplo, da Cautini, existia uma preocupação de entrega de produto bom, de uma assessoria de projeto e tudo, então isso realmente fazia Eu diferença. acho que entregou, né? Tanto é Aham, que até hoje a empresa aham. não existe mais, mas seu nome Tá é por aí. fortíssimo, Uhum, né? isso aí. Então, eu penso que essa é algo muito bom que Sim. ficou dessa marca. Aham. Então, comecei a fazer as consultorias, né? Tive a oportunidade de discutir o mesmo assunto, ver modelos de negócio diferentes, vi coisas muito bacanas, né? Pensando assim que o dono da maior parte dos donos de laboratórios não tem formação superior, Uhum. são técnicos. Os caras dominam a produção técnica, mas eles não entendiam de gestão de produção. Isso aí. Então, muitas vezes eu ia fazer reunião de coisas importantíssimas e o dono do laboratório queria que eu fizesse essa conversa enquanto ele estava aplicando uma cerâmica. E eu dizia: não, hoje você vai precisar me dar atenção. E com o tempo, né, o meu propósito era transformar aquele técnico num empresário. E alguns eu consegui, inclusive, tirar da bancada, né? Dizer: olha, para produzir você tem outras pessoas, mas para ser o dono é só você. Então nós vamos te ajudar a ter uma postura de dono, né? E isso, para aqueles que conseguiram se libertar dessa posição, né, eles exponenciaram no crescimento, na administração do negócio, na administração do tempo, Uhum. né? Salvo aqueles que tinham vocação para escravo do negócio. A gente Uhum. sabe que tem alguns donos de negócio, não só na área da prótese, da odontologia, que, né, outras áreas também que gostam de se escravizar dentro do negócio. Para quem não tem essa vocação, né, saber construir, né, o processo de gestão vai, né, culminar em mais tempo, melhor qualidade de vida, né, melhores resultados, saber avaliar o seu negócio, isso é extremamente importante, Uhum. né? Então, Sandro, acho que depois da Cautim, dessa experiência fazendo consultorias, né, eu tive a oportunidade de fazer duas últimas consultorias. Por que eu vou falar duas últimas, né? Eu tive a oportunidade de participar do maior centro odontológico do país, né? Primeiro como consultor, eles foram até o Calgaro ver o modelo de consultoria que tinha sido colocado e me convidaram para replicar, né, ou estudar o negócio deles lá em Goiânia. Só que eles eram um centro odontológico gigantesco querendo criar um laboratório digital dentro da sua estrutura. Então, Eu desculpe te interromper, mas é importante até fazer essa marcação, né? Dentro do processo, você foi um dos grandes responsáveis, né? Com todo trabalhando em conjunto com o Jefferson, na época que era gestor, né? Do processo na digitalização mesmo, virada de chave digital, né? Do laboratório Calgar, onde ali ele realmente se posicionou como um laboratório mais digital do Brasil, né? em 2017, em fevereiro de 2017. Apoio do Scopin na época, do Dr. Dirceu Calgaro, teve bastante gente envolvida ali, né? Essa até é uma situação Uhum. legal, né, para a gente compartilhar. E eu fui convidado pela família Calgaro a fazer um estudo do negócio deles. Todo negócio amadurece, né? Todo negócio tem fases, né? E eles estavam na fase de maturação ali já há muito tempo, né? Um negócio beirando seus 50 anos, Isso né? aí. E eu tive a oportunidade de participar, fazer um diagnóstico, e eles entenderam que era importante colocar
um novo passo, né? Assim como eles tinham feito em 94, quando criaram aquele laboratório modelo, eles queriam de novo estar na vanguarda da tecnologia e tudo mais. E foi então que durante esse processo de diagnóstico eu tive o apoio do Oswaldo Scopin, que foi comigo nos 2 primeiros dias avaliar a qualidade técnica, avaliar os processos. Depois eu consegui convidar o Murilo Calgaro a participar do nosso processo ali de reestruturação do setor de cerâmica. E dentro de todo esse processo, culminou no lançamento do sistema de escaneamento deles, né? Scan Service. Foi feito um Que evento. todo mundo no mercado chama de Scan Service, mas Scan Service é a marca do Laboratório Calgaro. Pois é. A gente, o Simple tem um outro nome para isso, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas então o Sandro era a agência de publicidade que cuidava, né, de marketing, publicidade do Calgaro. Eu era um consultor, então nós participamos desse processo e foi feito o lançamento do Scan Service. Foi feito um grande evento, né? E foi um marco também, né? Porque naquele momento nós estudamos muito, né, o modelo de negócio e o que deveria vir nos próximos 5 anos, né? Inclusive o Dr. Dirceu, no seu discurso, né, no evento que lançou o Scan Service, ele disse: eu, Dirceu Calgaro, ouso a dizer que em 5 anos haverá laboratórios de prótese no Brasil que não terão sala de gesso. Né? Ficou, E de fato ele estava certo. Né? Na pandemia, muitos laboratórios, por questão de biossegurança e tudo mais, deixaram, né, de receber moldagens e disseram para os seus clientes: olha, eu mando o scanner aí, eu tenho um serviço de escaneamento, mas moldagem eu não quero receber. E de fato hoje existem inúmeros laboratórios que já não recebem, não tem sala de gesso, né? Então, assim, foi um momento importante. Daquela consultoria eu fui então para Goiânia, né, voltando para fazer uma construção de cronologia, e lá a oportunidade de conviver com eles por 3 anos, fazendo consultoria, depois me tornando diretor administrativo e depois voltando uma segunda vez para cuidar do laboratório, né, que era o Persona, né? E naquele laboratório nós conseguimos então empregar muita tecnologia, né? Muita tecnologia. Mas só que em 2019, 2018, né, um pouco antes da pandemia, nem tudo, né, estava perfeito, Sandro, como está hoje. Quando eu digo o fluxo digital, ele era muito bom, mas, por exemplo, as empresas de implante, elas não estavam com suas bibliotecas, né, totalmente ajustadas para os padrões atuais. Então, os laboratórios que estavam na vanguarda do fluxo digital, eles pagaram um preço muito alto, porque ao usar a biblioteca da empresa e aquele trabalho não dando certo, eles caíam em descrédito, criava demérito para o laboratório, e muitas vezes o problema não estava no laboratório, né? Mas ainda assim alguém tinha que pagar aquele preço, né? E muitos dos bons laboratórios, né, pagaram esse preço. Eu tinha a oportunidade de estar à frente de um laboratório que era muito digital para a época, né? Nós tínhamos 6 impressoras, 4 fresadoras e um processo todo dentro da Mangueirbar. A gente tinha articuladores, Artex, fazia cadeia de precisão do momento do escaneamento ou do momento da moldagem até a entrega do produto final. Então, o processo sendo feito da maneira correta do início ao fim. Né? E mesmo assim, muitos laboratórios compravam, recebiam treinamento, qualificação, porque eles tinham um serviço de suporte técnico bem, acho, na minha opinião, foi um dos mais completos que o Brasil já teve, né, com os profissionais assim fantásticos nesse sentido, mas não conseguiam fazer funcionar a mentalidade digital do dono do laboratório, né? O que eu te digo é que existem até alguns
laboratórios ou alguns donos de negócio que tentaram muito, né? Mas era algo também difícil culturalmente dentro de um laboratório, né? Pensa você. Eu sou hoje o cara que faço metal aqui no laboratório. De repente, colocaram uma máquina ali e eu faço 20 metais por dia bem feito, encerando, incluindo, fundindo, dando usinagem. E de repente me falaram que se colocar para fresar, ele vai fresar 100, eu só faço 20. Se eu direcionar o trabalho para a máquina, aquele meu amigo que recebe, ele vai diminuir o seu ganho. Então, assim, culturalmente, precisava haver uma mudança, né? Não para deixar pior para as pessoas que estavam, porque não era necessário isso. Só que eu sendo Ele dono... não entendia que ele poderia evoluir para uma outra função dentro do processo, né? Não, e a realidade é que os laboratórios estavam produzindo mais e os colaboradores ganhando mais, né? E só que alguns não tinham essa visão, ou o dono não conseguia passar essa visão da forma correta, ou não tinha um planejamento, né? E aí era o nosso papel de falar, calma, né? Nós confia na gente, sabe? Né? Tem que ter um processo de confiança, e a nossa consultoria era muito aberta, era reunião com todas as pessoas, todos os colaboradores tinham a oportunidade de passar por entrevista e nos ajudar a construir o diagnóstico. O diagnóstico era do chão de fábrica, de quem estava ali no dia a dia. Né? E isso gerava resultados muito bons, inclusive na gestão das pessoas. Né? Porque se tem uma coisa que a gente precisa é fazer o funcionário pensar como dono, né? Mas não pode pensar como dono ganhando como funcionário. A gente tem que ter um equilíbrio nisso aí, né? Ele precisa enxergar que ele produzindo mais e participando mais, também ele vai participar do resultado, né? E então, por fim, né, eu quero fazer aqui um reconhecimento também, Sandro, que uma das preocupações que eu tinha quando eu fui para Goiânia era ter um bom projeto e depois não ter o apoio ou a liberdade para fazer as decisões, né, fluírem dentro do... E isso eu tenho que admitir. Né? O Dr. Frederico Coelho e o Cassiano Rocha, que são os proprietários, né, do Kroll, eles tiveram um compromisso com o resultado daquilo que nós tínhamos planejado e, de fato, me deram toda a munição, recurso e tudo mais para que a gente pudesse entregar o que foi um marco, acho que para a odontologia, né, de Goiânia, que foi um laboratório totalmente digital. E isso é uma coisa que eu tenho que fazer reconhecimento. Agora, veio a pandemia, né? Naquele momento que veio a pandemia... Tudo mudou. Não, eu tinha levado, você não tem noção, eu tinha levado comigo para Goiânia profissionais de São Paulo, pessoas que nós tínhamos nos comprometido, e alguns tinham chegado recentemente, 3, 4 meses, e veio aquela parada. Eu sei que em muitos lugares do Brasil a pandemia foi momento de melhora de resultado, mas, né, o governador de Goiás, ele era médico, né, e ele de fato queria ter o estado mais protegido. Então o que ele fez? Ele colocou carro de polícia na frente das clínicas e fazia com que os pacientes dissessem se era um tratamento eletivo ou emergencial. Então nós paramos a produção daquele laboratório que era muito grande. E aí foi um momento do Maurício, profissional, né, tomar suas decisões. Ajudei a fazer as primeiras listas de demissão, né, porque o governo incentivou, né, os empresários a fazer as demissões, né? E então fiz a primeira lista e na segunda lista eu me incluí, né, porque eu sabia que tinha chegado o meu momento de reunir todas aquelas informações e criar o Simple. Esse foi o grande momento. Esse foi o grande momento, né? E então, quem não teve tempo para ponderar a pandemia, né? Eu lembro que os primeiros dias
nem tinha dia e noite, né, Sandro? Porque não fazendo nada, você dormia de dia, queria arrumar alguma coisa para fazer à noite. Como eu sou uma pessoa muito produtiva, não consigo ficar sem fazer nada. Eu comecei a compilar e trabalhar nesse projeto, que é o projeto da minha vida, né? Certamente, tudo que ficou antes disso foi em preparação, né, para que eu pudesse hoje tirar o Simple e fazer do Simple o seu laboratório digital inteligente. Um laboratório verdadeiramente digital, né? Com certeza. Pensado digital na teoria e na prática, né? Com certeza. Exatamente. Né? Eu vi muito discurso desalinhado com a realidade. Né? Muitos laboratórios, né, se passando como digitais, mas quando você chegava lá dentro, a realidade era outra. Era a máquina coberta e fazendo processo manual. Gente, o processo digital, ele não garante a qualidade final do trabalho, tá? Que deixe claro, tem laboratórios trabalhando no convencional, entregando pérolas. E outros laboratórios trabalhando no digital, entregando porcaria. Mas o digital, ele te dá ferramentas que o analógico não te dá. Previsibilidade, tempo de produção, escala, que são coisas extremamente importantes para quem quer performar bem. E inteligência de dados, né? Quer dizer, você consegue realmente ter uma previsibilidade no final daquilo que você vai entregar, né? Pensa assim, ó, faz um exercício comigo. Imagine que você está à frente de um laboratório e esse laboratório recebe 100 pedidos por dia, de diversos lugares, certo? E que você precisa organizar isso e colocar a sua produção para rodar. Só que você aceita pedido de todas as formas. Eu vivi isso na prática quando eu fui dirigir o laboratório Persona. No início, pensa que eu tinha pedidos chegando por e-mail, por links, comanda escrita, até pendrive nós recebemos com foto. Pedido por WhatsApp, por telefone. E aí o que acontecia? Se isso aconteceu no laboratório de mais alguém, não precisa se sentir envergonhado não, porque acontece. O doutor ligar e falar assim, cadê o meu trabalho? Qual trabalho, doutor? Fulano de tal. E você vai ver, o link expirou no e-mail, ninguém baixou os arquivos, ninguém deu a entrada, passou-se o prazo e você agora tem um problema na mão. No pendrive. O pendrive, então... Problema no pendrive. Deu problema no pendrive. Não, o problema não está na mão, está no pendrive. Tá no pendrive. Mas, na verdade... Isso era a realidade, acontecia muito, pedido chegando por vários lugares e você não é capaz de colocar tudo aquilo em ordem. Então... Eu vi coisas piores que essa. Laboratório digital, que era assim, era um scanner, entendeu? Com uma capa, tipo igual aquelas capas de botijão de gás. Sim. Entendeu? Tava lá no canto, parada, entendeu? E você entrava no laboratório, meu, o que é isso aqui? Falou, não, cara, isso aí não funciona, entendeu? Mas a gente tem que ter, para os caras saberem que a gente tem, entendeu? Sim. Isso não funciona. O que funciona é isso aqui, deve você olhar, o cara tava lá no Madman, no entendeu? Ó, isso aqui é fantástico, isso aqui que é tecnologia. Pô, cara, isso era... Eu falei, cara, mas e o scanner, cara? E tal, eu falei, não, mas tem... Ó, o facilitador. Não, isso aqui é que funciona. Infelizmente, isso é uma realidade atual, né? Então, eu tinha a ciência, a convivência com o problema de tão perto, que eu disse, cara, preciso resolver esse problema aí, né? E eu penso que as grandes descobertas, elas acontecem da necessidade de alguém. Ninguém sai lá criando algo, né, que não se sabe o uso. Na verdade, é o contrário, né? Eu preciso muito de algo para resolver um problema, e a descoberta vem. Então eu comecei a buscar no mercado
como produzir uma plataforma que pudesse reunir todas as informações, né? Que o dentista pudesse entregar o pedido e a gente não cair nesse tipo de erro, de ter que pedir desculpa. Não tem, gente, não tem nada mais constrangedor do que você falar, ou você faz o que eu costumo fazer, quer dizer a verdade, certo? Doutor, não vou mentir pro doutor, alguém aqui abriu o e-mail, deveria ter dado a entrada, não aconteceu, ou você mente. Os arquivos eram corrompidos, cria qualquer situação para começar a contar o prazo de novo, virar ampulheta. Cara, você não precisa disso mais, né? Mas você precisa ter processo, e para você ter processo tem que ter algo que apoie esse processo. E eu entendia que a gente precisava construir um laboratório, mas não era qualquer laboratório. Era um laboratório verdadeiramente digital, né? Começando de fora para dentro. Tá. Maurício, quero te fazer um convite. Maurício. Ok? Pessoal, vocês estão curtindo? Então, na verdade, isso aqui é uma grande história, né? E o objetivo disso não é agradar ninguém. Na verdade, o objetivo disso é compartilhar experiências, né? Então, e a gente tem, modéstia à parte aí, bastante tempo de mercado e experiência para poder trazer para vocês. E nesse meio de conversa, muitas vezes terão grandes insights para vocês levarem para a vida profissional de vocês, né? E até para a vida pessoal, por que não, né? Então, assim, essa parte é uma parte muito interessante, onde a gente vai falar do que é de verdade um laboratório com uma mentalidade digital, né? Então, assim, se você realmente está afim de continuar vendo a continuidade disso, esse é o Simplecast número 2, tá? Então, assim, convido vocês para ficar ligado e acompanhar, e que em breve você vai conhecer o nosso segundo Simplecast. E aí sim, vocês vão entender como é que de verdade caminhou essa história. Beleza? Faz sentido para vocês? Pois O que é. você acha, Maurício? Concorda comigo? Ah, concordo plenamente. Eu sempre quis saber mais da história das empresas. Todas aquelas que publicaram suas histórias, eu, né, tenho a oportunidade de conhecer, porque aí estão as verdadeiras histórias e que nos motiva a fazer melhor. Então, vem para o Simplecast 2, É isso aí, ok? pessoal. Para saber um pouco mais. Valeu, um abraço e até lá.